Olá, meu nome é Brenner Felipe e eu estarei resolvendo a questão número 25 da prova Canguru de Matemática de 2021, nível J. Mas primeiro, para resolver essa questão, a gente precisa relembrar de alguns conceitos anteriores, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é sobre a área de um quadrado. Um quadrado ele é uma figura geométrica com 4 lados, todos com a mesma medida, e 4 ângulos internos, todos medindo 90 graus. A área de um quadrado ela é igual à medida de um dos seus lados elevado ao quadrado, conforme mostra a imagem à direita. Sobre a área de um triângulo, iremos enunciar ela através da equação do semiproduto dos lados, que diz que a área de um triângulo é igual ao semiproduto entre dois lados do triângulo e o seno do ângulo formado por esses lados, assim como a figura da direita mostra. E por fim, sobre congruências de triângulos, iremos abordar o caso lado, ângulo, lado, que diz que dois triângulos são ditos congruentes se eles possuírem dois lados respectivos iguais, assim como o ângulo entre os lados observados. E um adendo aqui é que, quando dois triângulos são congruentes, os lados correspondentes possuem a mesma medida, assim como os ângulos correspondentes. Então agora vamos para a nossa questão. Questão número 25. Na figura, o quadrado menor tem área de 16 centímetros quadrados e o triângulo cinza tem área de 1 centímetro quadrado. Qual a área do quadrado maior em centímetros quadrados? Então, a primeira coisa que a gente precisa para poder resolver essa questão é entender quem é o quadrado menor e quem é o quadrado maior. Eu vou destacar aqui de vermelho e de verde os dois quadrados que nós temos. E vou destacar o triângulo em laranja. Repare que um dos ângulos internos do triângulo laranja é um dos ângulos internos do quadrado em verde. Portanto, esse triângulo ele tem que ser retângulo, porque um dos ângulos dele vai medir 90 graus. Agora, veja o lado em vermelho, que é o lado do quadrado em vermelho. Ele vai ser a hipotenusa desse triângulo. E a hipotenusa ela é maior do que qualquer um dos outros lados do triângulo retângulo. Então, o lado em verde é maior do que o lado em vermelho e, portanto, o quadrado vermelho é o quadrado maior e o quadrado verde é o quadrado menor. Agora, já que descobrimos quem é o quadrado maior e quem é o quadrado menor, a gente tem a seguinte informação: a área de um quadrado é a medida do lado do quadrado elevado a 2. Acontece que a gente sabe pelo enunciado qual que é a área do quadrado menor, que é o quadrado verde, é de 16 centímetros quadrados. Então, nessa equação, se nós tirarmos a raiz dos dois lados da igualdade, nós descobrimos que o lado do quadrado menor mede 4 centímetros. Agora, vamos provar que esses dois triângulos em laranja eles são congruentes. Primeiramente, esses dois triângulos eles têm um lado em comum, que é o lado que mede 4 centímetros, que é o lado do quadrado. Depois, vamos fazer a seguinte análise. Nós temos os ângulos A, B e C. Se eu somar o ângulo A com o ângulo B, eu acho o ângulo interno do quadrado maior, que mede 90 graus. Só que se eu somo o ângulo B com o ângulo C, eu também tenho um ângulo interno do quadrado menor, que também mede 90 graus. Então, se eu fazer a diferença entre as duas equações, como apresentado na imagem, eu descubro que o ângulo A tem que ser igual ao ângulo C. Então, os dois triângulos eles já têm um lado em comum e um ângulo adjacente a esse lado também em comum. E, por fim, a gente mostra que o lado em vermelho ele também é o mesmo dos dois triângulos, porque ele é lado do quadrado maior. Portanto, eu tenho dois lados nos dois triângulos com a mesma medida e o ângulo entre eles igual. Então, pelo caso de congruência lado, ângulo, lado, os dois triângulos são congruentes e, consequentemente, esses dois triângulos vão ter as mesmas medidas dos lados correspondentes, que eu indiquei por x o lado do quadrado maior, 4 é o outro lado, que é do quadrado menor, e y o lado que estava sobrando no nosso triângulo retângulo. Agora, eu vou destacar e vou trabalhar com um quadrado vermelho, quadrado maior. Por ele ser um quadrado, todos os lados vão medir x. Em particular, eu estou analisando o lado de cima do quadrado maior. Agora vejam bem essa análise. Nós temos duas retas em vermelho que passam pelos lados opostos do quadrado menor. Como os lados de um quadrado são paralelos, os lados opostos, então as retas em vermelho são paralelas entre si. As retas verde interceptam essas retas paralelas. O ângulo formado pela reta verde
com a reta vermelha vai ser igual ao ângulo de baixo formado pela reta verde com a reta vermelha, porque as retas vermelhas são paralelas entre si e as retas verdes são paralelas entre si. Agora, vejam bem, lá atrás nós já tínhamos nomeado um desses ângulos de C, é o ângulo aqui inferior. Então, na nossa figura, esses dois ângulos em laranja eu também vou nomeá-los de C, já que eles são iguais. Então, no triângulo cinza, eu tenho um lado de medida x, um lado de medida y e um ângulo entre esses dois lados medindo c. Nós podemos calcular a área desse triângulo utilizando a fórmula do semiproduto. Então, utilizando a fórmula do semiproduto, nós temos que x vezes y vezes o ângulo entre os lados de medida x e y, que é c, como apresentado na imagem, dividido por 2 tem que ser igual à área do triângulo cinza, que pelo enunciado mede 1. Então, nós conseguimos melhorar essa equação multiplicando os dois lados por 2. E uma questão que nós temos que lembrar é que o ângulo C no triângulo cinza é o mesmo que o ângulo em C no triângulo retângulo embaixo, que nós começamos trabalhando. E o que nós sabemos sobre o seno do ângulo C? Bom, num triângulo retângulo, o seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo C é y no triângulo retângulo e a hipotenusa é x. Portanto, eu posso escrever o seno de C como y sobre x, e eu posso fazer a substituição na minha equação. E realizando isso e prosseguindo com os cálculos, eu encontro que y ao quadrado tem que ser igual a 2. E por que nós fizemos tudo isso? Porque agora nós conseguimos descobrir o valor de x e, consequentemente, descobrindo o valor de x, conseguimos saber a área do quadrado maior. Mas como é que a gente vai fazer isso? Utilizando o Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado de x tem que ser igual ao quadrado de um dos catetos, que é 4, mais o quadrado do outro cateto, que é y. Mas nós descobrimos que y ao quadrado é igual a 2. Então, 4 ao quadrado é 16, mais 2 tem que ser igual a x ao quadrado. Porém, x ao quadrado é justamente a área do nosso quadrado maior, já que o quadrado maior tem lado de medida x. Portanto, nas nossas alternativas, nós descobrimos que a área do quadrado maior mede 18 centímetros quadrados. Eu espero que você tenha entendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.